O leão é um grande felino e que vive em grupos, os quais apresentam uma hierarquia bastante definida. Enquanto as fêmeas caçam, os machos protegem o grupo. O leão é um mamífero que pertencente à ordem carnívora e família Felidae, sendo conhecido como o rei das selvas. Ele se alimenta de outros animais, como gnus e zebras, e vive em grupos, que apresentam divisões bem marcadas, sendo o macho responsável pela defesa do grupo e a fêmea pela caça e cuidado com os filhotes. Apesar de serem admirados por sua grande força, atualmente as populações de leões estão em declínio, sendo a espécie classificada como vulnerável pela IUCN, sigla em inglês para União Internacional para a Conservação da Natureza. Os leões costumam ser divididos em subpopulações asiáticas e subpopulações africanas. Mas neste vídeo, falaremos mais a respeito do leão africano. As fêmeas diferenciam-se dos machos por, geralmente, não apresentarem juba. Segundo o maior felino do mundo, o leão perde em tamanho apenas para o tigre. Os leões apresentam de 1,37 a 2 metros de tamanho, corpo e cabeça, e sua cauda pode atingir até 100 centímetros de comprimento. O peso varia entre 120 e 190 quilos, mas vale destacar que já foram descritos indivíduos com mais de 250 quilos. O maior leão já encontrado pesava 272 quilos. Os leões apresentam uma pelagem amarela dourada, a qual é importante para garantir a camuflagem em meio à vegetação da savana. Quando jovens, apresentam manchas claras em sua pelagem, as quais desaparecem à medida que se tornam mais velhos. Os machos se destacam pela presença de jubas e pelos longos, localizados ao redor de sua cabeça. Algumas fêmeas podem apresentar jubas, mas não se sabe por que isso ocorre. Os leões africanos são encontrados vivendo em planícies ou savanas, habitando, atualmente, o leste e sul da África. As populações de leões tiveram grandes perdas nos últimos anos, não sendo encontradas em muitos países africanos. Uma das ameaças aos leões é o ser humano, que, muitas vezes, mata essa espécie como forma de proteger seus rebanhos ou ainda para exibi-los como troféus. Os leões se destacam por serem felinos que formam grupos sociais, sendo possível encontrar dentro desses grupos uma hierarquia bem definida. As fêmeas atuam garantindo a captura de alimento e o cuidado com os filhotes, enquanto os machos são responsáveis pela proteção do grupo contra o ataque de outros leões. Para proteger seu território, os machos eliminam urina como forma de marcar a área e emitem rugidos fortes, que alertam e afugentam animais que invadem a sua área. Os grupos de leões podem ser pequenos ou formados por muitos indivíduos, existindo grupos com cerca de 40 leões. Geralmente, nesses grupos, encontram-se de 3 a 4 machos, e os demais são fêmeas e seus filhotes. Os filhotes fêmeas tendem a permanecer no grupo, enquanto os machos podem formar outros bandos, roubando a liderança de um leão que liderava outro grupo. Os leões vivem, em média, 25 anos em cativeiro e 15 anos em vida selvagem. Leões são carnívoros, ou seja, alimentam-se de outros animais. Entre as presas dos leões, estão a zebra, girafa, antílope e outros animais da savana. A captura desses animais é feita pelas fêmeas, as quais, normalmente, trabalham em grupo. Os leões podem também roubar presas que foram capturadas por outros animais, como pelas hienas. Os leões ocasionalmente bebem água quando esta está disponível no ambiente, entretanto estão muito adaptados a sobreviver em ambientes áridos, retirando a água de que precisam de suas presas. As leoas atingem a maturidade sexual por volta dos 4 anos de idade, enquanto o macho está apto para a reprodução com cerca de 5 anos. A reprodução atinge o pico durante a estação chuvosa. Geralmente a gestação dura cerca de 109 dias, e o número médio de filhotes por gestação é 3. Os filhotes ficam em esconderijos até que atinjam cerca de 8 semanas de idade. Eles são capazes de correr quando possuem por volta de 1 mês. A faixa de idade de desmame é de 7 a 10 meses, porém, esses filhotes ainda são dependentes do grupo até que atinjam pelo menos 16 meses de idade. As leoas criam seus filhotes de maneira comunitária. Quando as ninhadas são próximas, uma fêmea pode amamentar os filhotes de outra leoa. As leoas tendem a ter filhotes a cada 2 anos, entretanto esse período pode ser encurtado quando a fêmea perde seu filhote, o que pode acontecer, por exemplo, quando um macho intruso entra no bando e mata os filhotes.
Sem dúvidas, o leão é um dos animais mais incríveis da natureza. Ele junta força e beleza além de ser temido por outros animais. Não é à toa que é chamado de o rei da selva. Aqui vai meu muito obrigado a você por ter assistido ao vídeo, e se gostou comenta, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima, valeu!